queria que você abrisse sua Bíblia no Salmo 142. Salmo 142, todo salmo, mesmo assentado como você está, vamos ouvir a leitura da palavra de Deus. Queria que você pudesse estar em espírito de oração durante a leitura, a pregação da palavra, para que a palavra possa achar lugar no seu coração nessa noite, para que você possa ser edificado pela palavra. Não deixe que nada tire a sua atenção. Ao Senhor ergo a minha voz e clamo, com a minha voz suplico ao Senhor, derramo perante Ele a minha queixa, à sua presença exponho a minha tribulação. Quando dentro de mim me esmorece o espírito, conhece a minha vereda. No caminho em que ando, me ocultam armadilha. Olha à minha direita e vê, pois não há quem me reconheça, nenhum lugar de refúgio, ninguém que por mim se interesse. A ti clamo, Senhor, e digo: Tu és o meu refúgio, o meu guião na terra dos viventes. Atende o meu clamor, pois me vejo muito fraco. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Tira a minha alma do cárcere, para que eu dê graças ao teu nome. Os justos me rodearão quando me fizeres esse bem. Querido Deus, tua palavra acabou de ser lida, mas nós clamamos ao Espírito Santo do Senhor, que traga o alimento necessário aos nossos corações nessa noite. Fala conosco, Senhor. Abre os nossos ouvidos para ouvir, abre a nossa mente para entender, abre o nosso coração para receber, para que nós possamos, Senhor, sair daqui maravilhados, abençoados, transformados, alimentados pela tua palavra. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, eu queria que você pudesse pensar um pouco comigo, que você pudesse fazer aí uma retrospectiva da sua memória. Eu acredito que você ainda está raciocinando bem, pensando bem. E eu queria que você pensasse um pouco, qual foi a última vez que você tirou um tempo para ficar sozinho com Deus? Sozinho. Um tempo que você tirou para ficar sós com Ele, para orar, para conversar, quem sabe até para se queixar. Um tempo para derramar sua alma perante o Senhor, rasgar sua alma. Existem momentos, meus irmãos e minhas irmãs, que nós precisamos ficar sós com Deus e suplicarmos o auxílio de Deus pela nossa vida e por algumas áreas da nossa vida. São aqueles momentos que nós nos sentimos abatidos pelas lutas e carentes de toda ajuda possível de Deus. Você pode falar para mim: pastor, nunca passei por esse momento. Mas o livro dos Salmos, e não só os Salmos, mas por quase toda a Bíblia, nós vamos encontrar servos de Deus, servas de Deus, em circunstâncias como essas. Momento em que eles têm que se recolher, momento em que eles têm que gastar tempo com Deus, momento que eles não querem ficar com ninguém, e eles vão conversar com Deus. E nós sabemos que a receita de Jesus foi: entre no teu quarto, fecha a tua porta e fale com o teu pai que está em secreto. Não foi isso? Então a Bíblia está cheia de exemplos, de recomendações, de momentos que nós temos que ficar a sós com Deus. Você já viveu algum momento assim, que você disse: olha, eu quero ficar sozinho? Qual foi a atitude que você tomou?
Conheço um pastor, amigo, colega de ministério, que ele teve um momento da vida dele, que ele chegou para o conselho e disse: olha, eu preciso de férias, estou muito estressado, tem umas coisas que eu preciso entender para a minha vida. Ele pegou a esposa e foi para um lugar que ele gosta de pescar tucunaré. E ele chegando lá, ele ficou o tempo suficiente com a esposa das férias dele, e ele falou para a esposa que ele havia piorado. E ele foi, pediu à esposa para arrumar as coisas de voltar para casa, arrumar as malas. Ele arrumou tudo. Quando a esposa terminou de arrumar, ele disse: olha, eu tenho uma notícia para lhe dar, você vai voltar sozinha. Porque eu estava precisando de um tempo para ficar com Deus, e eu fiquei esse tempo com Deus, com você, foi muito bom, mas agora é um tempo que eu preciso ficar sozinho. Eu não sei o que Deus tem para fazer pela minha vida, pela minha alma, mas eu continuo ainda sofrendo. Eu continuo sem entender o que está acontecendo comigo. Irmãos, ele contando essa história, a esposa dele foi embora, e ele ficou naquele lugar, orando, tempo de jejum, de leitura da palavra. E Deus foi restaurando o ânimo dele, Deus foi restaurando o seu coração. E Deus foi lhe dando ideias e mais ideias daquilo que Deus tinha para fazer na sua obra. Esse pastor, ele jubilou agora recentemente. Ele preparou um pastor para assumir a igreja no seu lugar. E continua agora fazendo o seu ministério entre os ribeirinhos lá no Amazonas. É o pastor da igreja presbiteriana lá de Manaus, pastor José João. Meus irmãos, nenhum de nós somos fortes o suficiente para acharmos que que nós estamos prontos a caminhar sozinhos. Nós sempre precisamos de Deus, e precisamos de momentos a sós com Deus, de acerto com Deus. O salmista Davi, que ora a Deus nesse salmo, ele passava por um grande momento de perigo na sua vida. Ele estava sendo perseguido por Saul, e não é só esse salmo que Davi escreve, que foi colocado aí, né, no livro dos Salmos, que trata desse momento dele sendo perseguido por Saul. O local em que ele estava aqui era uma caverna, e ele buscava nessa caverna o refúgio de se esconder do seu inimigo Saul. Quem quiser conhecer essa história precisa ler 1 Samuel. Então fica aí uma recomendação para você, porque nós não vamos ter como relatar essa história. Mas vocês sabem que Saul foi o primeiro rei de Israel. Deus tirou ele do trono e deu a Davi, e daí começou a perseguição, porque Saul queria matar Davi. Então você leia lá a história para você conhecer. Mas os relatos bíblicos nos informam de duas cavernas em que Davi buscou refúgio. A caverna de Adulão, 1 Samuel 22:1, e a caverna de En-Gedi, mais ou menos assim a pronúncia, né? 1 Samuel 24:3. Então fala de duas cavernas que Davi se refugiou para fugir. Provavelmente a caverna que se refere aqui, o salmo, o momento em que ele está sozinho com Deus, é a caverna de En-Gedi. Este salmo, ele nos liga a esse momento em que Davi está na caverna. Saul o perseguia para matá-lo. E, segundo o que está registrado lá no livro de Samuel, Davi está nessa caverna escondido, e Saul entra naquele local para aliviar o ventre. E aí, meus irmãos, Davi teve nas mãos o seu inimigo. Davi poderia ter se vingado de Saul e matado, mas ele disse que ele não podia tocar em um ungido do Senhor. E Saul tinha sido ungido por Deus para ser rei. Ele não foi imprudente, ele não se entregou ao desânimo e nem fugiu daquela situação. Mas pelo contrário, o salmo nos apresenta
Davi, como servo de Deus, mantendo a serenidade, confiando no Senhor e devotando-se à oração em vez de ficar desesperado, buscando refúgio em Deus. E por isso que nós queremos propor um tema para esse salmo, para a mensagem dessa noite: Davi busca refúgio em Deus. Davi, nesse momento da sua vida, nesse momento que ele passa, ele busca refúgio em Deus. Eu não sei como que você chegou aqui nessa noite. O problema seu talvez não seja o de Davi, de fugir para não morrer e de fugir para não matar. Pode ser outra luta a sua. Mas seja qual for a luta, nós temos que aprender com Davi a se refugiar, a buscar refúgio em Deus. Literalmente, ele está na caverna, ele está escondido, mas o seu inimigo entra lá. Não era suficiente só estar na caverna, era preciso estar buscando em Deus essa proteção, esse refúgio. Eu quero que você acompanhe comigo os passos que Davi deu nessa busca. Então, quais são os passos dados nessa busca de encontrar o refúgio em Deus? Versículos de 1 a 3, nós vamos ver que Davi apresenta a Deus a sua súplica. O primeiro passo que ele dá é apresentar a Deus os seus pedidos, fazer a sua oração. Irmãos, como nós temos falado de oração aqui na igreja? Nós pregamos mais ou menos uns 3 meses sobre a oração. A Bíblia está recheada de oração. A Bíblia está recheada de pessoas que oram, que clamam a Deus. E Davi, o primeiro passo que ele dá nessa busca é orar. O versículo de 1 a 3, acompanhe na sua Bíblia. Ao Senhor ergo a minha voz e clamo. Com a minha voz suplico ao Senhor. Derramo perante Ele a minha queixa, à sua presença exponho a minha tribulação. Todos os verbos aqui, e até o versículo 5, eles estão no tempo presente. Ou seja, o salmista não pede por algo do passado, nem por algo futuro, mas pelo momento em que ele atravessa, pela perseguição que ele enfrenta, pela situação em que ele se encontrava naquele momento. Esse momento é um momento a sós com Deus. Davi tinha exército, soldados que o acompanhavam. Mas a ideia que esse texto nos dá é que Davi se recolhe para a presença de Deus. É um momento de liberdade, é um momento de intimidade com Deus. E a palavra no hebraico nos dá o entendimento mesmo que ele gritou. Ele gritou, ele ergueu a voz. Deus não é surdo, meus irmãos. Mas nós temos que entender o estado da alma. Nós temos que entender o momento de perseguição, de tristeza que Davi enfrenta. E ele grita, ele ergue a voz, ele clama. Ele derramou a sua queixa na presença do Todo-Poderoso. Ele expôs cada detalhe da sua tribulação. Porque ele diz aí, derramo perante ti a minha queixa, e à sua presença exponho a minha tribulação, a tribulação de alma. É temor, é medo. Ele não escondeu nada de Deus. E o que a gente entende aqui, meus irmãos, é que Davi não deixou que a ira dominasse em se vingar do seu inimigo, mas de forma determinada ele se reservou a oração. Ele ora, ele fala com Deus. A melhor forma de vencermos as tentações é orando, é clamando ao Senhor,
é derramando a nossa alma perante o Senhor. E é por isso que ele diz: derramo perante Ele a minha queixa. É na presença de Deus que eu exponho a minha luta, a minha tribulação. O mesmo salmista já dizia lá no Salmo 5, versículo 3. Se você tiver com sua Bíblia, puder conferir. Salmo 5, versículo 3. Eu não coloco aqui, para que você possa ler Bíblia. Você possa aprender a abrir sua Bíblia. Crente tem que saber manusear a Bíblia. Então, Salmo 5, versículo 3. Diz assim: escuta, Rei meu e Deus meu, a minha voz que clama. Salmo de Davi, é Davi que está orando. Pois a ti é que imploro. De manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã te apresento a minha oração e fico de que jeito? Esperando. Te apresento a minha oração e fico esperando. Eu não sei se você já foi pegado, logo pela manhã você já amanhecer se maldizendo, reclamando, né? Não sei se você já se pegou assim. Mas muitas das vezes, meus irmãos, nós precisamos falar as coisas para Deus. Em oração. Se precisar chorar, se precisar erguer a voz, mas diante do Todo-Poderoso. Como nós temos facilidade de fazer isso com outras pessoas? Você tem procurado, nos momentos de luta, perseguição, calamidade, derramar diante de Deus as suas queixas? Ou você só faz isso com os outros? Davi, ele se reservava para orar, para derramar a sua vida diante de Deus. Ele orava ao Senhor e ficava esperando a intervenção de Deus. Ele estava agindo, ele estava fugindo, ele estava se escondendo, mas ele estava confiando e esperando em Deus. Mas nós vamos para o segundo movimento, a segunda ação dele em buscar a Deus. O Salmo nos leva a entender que Davi reconheceu não haver entre os homens nenhum refúgio e proteção. Ele ora, mas nessa conversa com Deus ele vai também reconhecer que não há entre os homens nenhum refúgio e proteção para a vida dele. Irmão, nós somos tendentes a buscar nos homens o refúgio e a proteção. Eu sei que Deus usa pessoas, amém? Eu creio que Deus usa. Mas o refúgio seguro está em Deus. Versículo de 3 a 4 vai dizer assim: quando dentro de mim se esmorece o espírito, conheces a minha vereda, ou o meu caminho. No caminho em que ando, me ocultam a armadilha. Quem? Os inimigos. Olha à minha direita e vê. Está falando com Deus. Olha à minha direita e vê. Pois não há quem me reconheça, nenhum lugar de refúgio. Ele está na caverna, mas é como se aquele lugar não tivesse sentido para ele. Ninguém que por mim se interesse. Meus irmãos, a primeira coisa que a gente tem que observar aqui é que o estado aqui de Davi é de ansiedade. A ansiedade é algo que procura dominar a nossa vida. Se nós não fosse dado a ansiedade, Jesus nunca tinha falado desse assunto. Jesus falou muito claramente com os seus discípulos para que eles não andassem ansiosos de coisa alguma. Todos nós somos tomados em algum momento da nossa vida pela ansiedade, não é? E nós precisamos realmente abrir o coração na presença de Deus. Isso é que Davi faz. Quando dentro de mim esmorece o espírito. A ideia no hebraico é essa, de ansiedade. De um momento em que ele precisa buscar a Deus, que ele precisa clamar ao Senhor, porque ele está ansioso. E quando nós ficamos ansiosos, nós perdemos as coisas, nós não acertamos as coisas direito, nós não fazemos as coisas como devemos,
não é? Perdemos o foco. Por isso Davi se queixa a Deus, porém, mesmo nesse estado, ele o faz reconhecedor da onisciência de Deus. Ele está num estado ansioso, ele está num estado de preocupação, mas mesmo assim, na sua oração, ele reconhece que Deus é onisciente. Ele vai dizer: conheces o quê? A minha vereda. Tu conheces o meu estado, Senhor. Tu conheces o meu caminho, tu conheces o meu sofrimento, tu conheces o abatimento do meu coração. É como se ele estivesse dizendo, como o salmista disse no Salmo 139, né? Tu me sondas e me conheces. Tu sabes quando eu me deito, quando eu me levanto, né? Não tem como eu me esconder da tua face. Se suba aos céus, lá tu estás, né? Se desça ao mais profundo abismo, lá tu estás também, né? Então, meus irmãos, essa é a fé de Davi, é a confiança de Davi no Deus que sabe todas as coisas. Davi estava debilitado, mas estava diante do Deus que tudo conhece. Ele dizia: não tem como me esconder. Ele tinha a convicção de que Deus estava construindo a sua história desde o começo. Davi sabia que Deus estava no controle da sua vida. Davi estava lá cuidando das ovelhas do seu pai, quando o profeta Samuel foi lá ungí-lo como rei. Davi, ele já tinha convicção de quem era o seu Deus. Mas Davi agora passa a ter muito mais convicção do seu chamado e daquilo que Deus ia fazer através da sua vida. Meus irmãos, Deus quer que tenhamos também essa consciência de que Deus conhece o nosso caminho, de que Deus conhece o nosso destino, de que Deus está construindo a nossa história, que Deus tem coisas para fazer na minha vida, na sua vida, nas nossas vidas, através de nós. Esse é o entendimento que Davi sente. Ele está doendo a alma, ele está ansioso, ele está preocupado, mas ele diz: Senhor, tu conheces. Ele derrama a alma, ele ergue a voz, mas agora ele baixa a voz. Ele diz: Senhor, tu me conheces, tu conheces o meu estado. Tinha lutas, tinha inimigos, tinha perseguição, tinha armadilha, contudo, não havia quem o ajudasse. Ele deixa isso claro no texto: não há quem eu peça socorro. Não tinha lugar de refúgio, porque a caverna que ele achou que era segura, o inimigo tinha entrado lá dentro. Não havia ninguém que por ele se interessasse. E ele diz: olha à minha direita e vê, pois não há quem me reconheça, nenhum lugar de refúgio, ninguém que se interesse por mim. Não tinha ninguém que pleiteasse a sua causa e o protegesse nas circunstâncias perigosas em que ele se achava. Contudo, ele tinha convicção de que Deus estava ciente disso, e a sua fé estava depositada nele, estava depositada no Senhor. Meu querido e minha querida, muitas vezes nós estamos cercados de pessoas, porém nos sentimos sozinhos. Não há em quem buscar refúgio. Às vezes nós não temos nem quem buscar um conselho para certos momentos da nossa vida. Mas nós aprendemos com Davi aqui que nós devemos confiar em Deus, porque Deus vê e conhece todas as coisas. Deus conhece o nosso futuro. E Davi, de outra feita, orou, Salmo 25, versículo 19. Se você quiser abrir, Salmo 25, versículo 19. É outra oração de Davi, e ele vai dizer nesse salmo o seguinte: volta-te para mim e tem compaixão. Está falando com Deus, porque estou sozinho e aflito. Veja só,
Não sei como você está, mas Davi estava sozinho e estava aflito. Alivia-me as tribulações do coração. Ô meus irmãos, quem pode aliviar? Deus. Davi está orando, alivia. Interessante que ele não está pedindo para tirar, né? Mas ele está pedindo para aliviar. A gente tem que ter humildade diante de Deus, né? Tem muito crente hoje que já diz assim: Senhor, se o Senhor não tirar, eu não mandei o Senhor prometer, o Senhor tem que tirar. O salmista está dizendo: Senhor, pelo menos aí alivia. Tira-me das minhas angústias, considera as minhas aflições e o meu sofrimento, e perdoa todos os meus pecados. Considera os meus inimigos, pois são muitos e me abominam com ódio cruel. Meus irmãos, nós precisamos buscar refúgio no Senhor em oração. Na oração, nessa busca de refúgio, nós precisamos reconhecer que não há entre os homens refúgio como o de Deus, proteção como a de Deus. Deus nos dá o verdadeiro refúgio, a verdadeira proteção. Não está entre os homens, não está na sua profissão, não está no seu trabalho, no seu patrão, não está no seu salário, não está na poupança que você tem no banco, não está no governo, não está no prefeito da cidade. O nosso refúgio, a nossa proteção, a nossa segurança está em Deus. E é isso que nós vamos aprender de maneira ainda mais clara no terceiro ponto da mensagem, o terceiro passo que ele dá nessa busca. Porque Davi confia que seu refúgio está somente em Deus. Ele vai novamente recomeçar a sua oração, se é que podemos dizer assim, porque ele está orando, ele está conversando com Deus, e ele vai dizer: a ti clamo, Senhor, e digo, 2 pontos, tu és o meu refúgio. Agora ele não vai pedir refúgio, ele não vai dizer que não tem encontrado refúgio por onde ele tem andado, nem não há ninguém aí que se interesse por ele. Agora ele já falou isso para Deus. Agora o argumento dele é outro. O argumento dele é um argumento de fé, de confiança. E agora ele vai dizer: tu és o meu refúgio, tu és o meu guião na terra dos viventes. Atende o meu clamor, pois me vejo muito fraco. O irmão, o rei Davi, o homem segundo o coração de Deus, muito fraco, estou fraco. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Tira minha alma do cárcere, da caverna aí, né? Para que eu dê graças ao teu nome. Os justos me rodearão quando me fizerem esse bem. Meus irmãos, Davi aqui clama ciente da sua necessidade de ser atendido. Todos nós, quando oramos, nós oramos esperando a intervenção divina, não é verdade? Nós esperamos o favor de Deus. Então Davi está ciente da sua necessidade e ele clama com essa fé de que será atendido. Davi precisava de um livramento de Deus, pois naquele momento se sentia encurralado no cárcere, e o cárcere é a caverna. Você já se sentiu assim, encurralado? Pode ser que você nunca passou por isso, eu já passei. São momentos difíceis demais da conta. São momentos que às vezes nós não temos que decisão tomar, o que fazer, a não ser se lançar nos pés do Todo-Poderoso. Agora ele declara: tu és o meu refúgio. Que frase linda! Que frase de confissão de fé! Tu és o meu guião, é sorte. Tu és a minha sorte na terra dos viventes.
Ainda bem que eu tenho a Ti. Ainda bem que eu posso clamar, que eu posso confiar, que eu posso esperar. Pede para que o Senhor o proteja de suas tribulações e aflições. Meus irmãos, e aí, como nós estávamos lendo o texto, eu frisei isso e vou aqui frisar de novo. Ele se vê fraco e incapaz de lutar sozinho. Você sabe qual é o maior engano do homem e da mulher quando a gente se acha capaz? Quando você acha que você é o melhor funcionário da empresa, quando você acha que você é o melhor aluno na faculdade, quando você acha que você é o melhor professor, o melhor instrumentista, o melhor cantor ou o melhor pastor. Esse é o maior perigo para a nossa vida. E muitas vezes Deus nos prova, Deus nos derruba, Deus nos leva ao pó, para nós reconhecermos que nós dependemos de Deus, que nós somos incapazes. É preciso ter coragem para confessar e dizer ao Senhor: eu sou fraco, eu sou pequeno. Diante de um evangelho que é pregado hoje, da prosperidade, da grandeza, da riqueza, aonde você não é, mas você tem que mostrar que é. Irmãos, aqui é o rei Davi, está dizendo para o Senhor: eu sou fraco. O maior rei de Israel. Os seus inimigos eram mais fortes do que ele. Por isso ele precisava da ajuda e do refúgio do Senhor. No versículo 7, o salmista termina fazendo um voto de louvor a Deus pelo seu livramento antecipado. Porque quando a gente confia no Senhor, a gente toma posse das bênçãos antes de receber. Ele sabia que o Senhor tinha chamado ele, que o Senhor tinha vocacionado ele para ser um líder do povo de Israel. Ele sabia que aquilo ia passar e que Deus ia atender essa oração. E antecipadamente o versículo 7 vai dizer: tira minha alma do cárcere para que eu dê graças ao teu nome. E aqui é o entendimento que a gente tem do futuro, porque ele vai dizer: os justos me rodearão quando me fizeres esse bem. Então ele tinha certeza que ia acontecer. O salmista termina fazendo um voto de louvor a Deus pelo seu livramento e expressando a sua confiança em que outros iam se ajuntar a ele no louvor, na ação de graças, reconhecendo o benefício que ele iria receber. A confiança de Davi sempre foi no Deus Todo-Poderoso, no cuidado de Deus, no que Deus poderia fazer por ele. Ele viu aí antecipado o seu livramento, quando disse que os justos se juntariam a ele para celebrar as bênçãos recebidas de Deus. Davi venceu as lutas com Saul. E aí eu convido você de novo a ler a história em 1ª e 2ª Samuel. Ele venceu sem ter que sujar suas mãos de sangue. Ele venceu sem ter que fazer besteira, numa linguagem bem popular. Ele fugiu. Muitas vezes, meus irmãos, nós temos que fugir, sabia? E ai de você se não fugir da tentação e do pecado. Sentiu-se só, mas jamais desamparado por Deus, pois a sua fé estava depositada naquele que nos refugia e que nos livra do mal. Davi, quero concluir dizendo para você que Davi estava abatido pelo sofrimento e desprovido de toda a ajuda, como vemos aqui. Contudo, se entregou confiadamente nas mãos de Deus, buscou o refúgio de Deus, buscou a vitória em Deus, e ele recebeu. O salmista, no Salmo 46, ele diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza,
socorro bem presente nas tribulações. E aí lá no versículo 10, ele diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquiete seu coração. Deus é Deus. Ele continua sendo Deus. Ele continua no controle de todas as coisas. Aquietai-vos é descanse. Deixe a ansiedade de lado, domine a ansiedade. Aquiete-se na presença de Deus. Deus está na frente de todas as coisas. Deus está no controle da sua vida. Ele é soberano, Ele está construindo a sua história. Então aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Que Deus nos abençoe.